Existe uma promessa na Bíblia que Deus fez cedo demais e cumpriu tarde demais. Se a gente pensar com cabeça humana, ela foi feita no capítulo 3 de Gênesis, no pior dia da história da humanidade, quando o homem e a mulher acabavam de desobedecer e o mundo tinha começado a desandar. E ela só se cumpriu de fato milhares de anos depois, numa cidade pequena chamada Belém, numa noite em que quase ninguém percebeu nada. E o que aconteceu entre uma coisa e outra é o assunto do nosso estudo de hoje. Eu quero te mostrar como Deus foi estreitando essa promessa, passo a passo, geração após geração, até que ela deixasse de ser uma esperança vazia e passasse a apontar para uma pessoa só. Vamos sair da humanidade inteira e chegar em um nome. E eu vou te dar cada referência devagar para você conferir na sua Bíblia depois. Antes de a gente começar, deixa eu te falar de uma coisa que tem tudo a ver com esse assunto. Esse estudo que a gente vai fazer hoje é do tipo que a pessoa entende no vídeo e esquece na semana seguinte. Não porque seja difícil, mas porque são muitas referências. E referência que não fica anotada acaba escapando, porque a nossa memória é muito fraca para lembrar dessas coisas e são coisas muito importantes que não podemos esquecer. Foi por isso que eu montei o nosso manual de estudo chamado O Messias Sofredor e o Messias Glorioso. São 50 páginas ilustradas e dentro dele existe um gráfico que é exatamente o que eu vou te explicar agora, com a promessa saindo da humanidade inteira e se estreitando até chegar em Cristo, com todas as referências no lugar. O manual traz as principais profecias da primeira vinda de Jesus, traz também as que apontam para a volta dele e traz cada uma no mesmo formato. O que foi profetizado, a referência no Antigo Testamento, como se cumpriu, a referência no Novo Testamento e o porquê daquilo importar para a sua vida como cristão. E ele foi diagramado com letra grande e bastante espaço entre as linhas para leitura no celular, porque eu sei que boa parte de vocês estuda comigo pelo telefone. Esse material custa R$350, mas hoje eu vou entregar esse material para você por apenas R$29. O link está no comentário fixado aqui embaixo. Assim que fizer o pagamento, já recebe o acesso imediatamente no seu e-mail. Se o assunto de hoje é importante para você, tenho certeza que esse material vai te ajudar. Agora vem comigo, que a gente começa no jardim. Eu sou o Alesson Soares e minha especialidade é escatologia bíblica. Já se inscreva no meu canal para continuar recebendo os meus novos vídeos. Agora, vamos falar sobre a promessa no pior dia da história. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O homem já tinha comido do fruto. A mulher já tinha sido enganada. Deus está falando com a serpente e no meio da sentença ele diz uma coisa surpreendente. Diz que porá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência dela e a descendência da serpente. E diz que essa descendência feriria a cabeça da serpente, enquanto a serpente lhe feriria o calcanhar. Repara em duas coisas. Primeira, a promessa aparece dentro de uma condenação. No dia em que tudo deu errado, Deus já anuncia como vai consertar. Segunda, repara na diferença entre os golpes. Ferir a cabeça é golpe que mata, ferir o calcanhar é golpe que machuca, mas não elimina. O texto anuncia sofrimento e vitória na mesma frase. Muitos intérpretes chamam esse versículo de primeiro anúncio do Evangelho. E eu concordo com essa leitura. Mas vou ser honesto com você, existem estudiosos que o leem primeiro como um conflito geral entre o bem e o mal, que só encontra cumprimento pleno em Cristo. Eu prefiro te dizer isso do que te dar certeza demais. E o Novo Testamento fecha essa conta. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que, vinda a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. E em Hebreus capítulo 2, versículo 14, o autor explica que ele participou da nossa carne e do nosso sangue para destruir pela morte aquele que tinha o poder da morte.
Anota a primeira referência do nosso estudo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. De toda a humanidade para uma família. Agora dá um salto comigo de vários séculos e vai para Gênesis capítulo 12. Deus chama um homem chamado Abrão na terra dos caldeus e faz com ele uma promessa. Nos versículos 1 a 3, Deus diz que fará dele uma grande nação e que nele serão benditas todas as famílias da terra. Mais adiante, em Gênesis capítulo 22, versículo 18, depois do episódio no monte, Deus repete e aperta a promessa. Diz que na descendência dele, todas as nações da terra serão benditas. Agora observa o que aconteceu com a promessa. Ela saiu da humanidade em geral e passou a correr dentro de uma família específica. E o Novo Testamento vai citar isso de um jeito que muita gente lê rápido demais. Em Gálatas capítulo 3, versículo 16, Paulo faz uma observação sobre a palavra usada no texto. Ele nota que Deus não disse descendentes, no plural, e sim descendência, no singular. E conclui que a promessa apontava para um, que é Cristo. E não por acaso, Mateus abre o seu evangelho no capítulo 1, versículo 1, com uma frase que resume tudo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, de uma família para uma tribo. Agora chegamos em Gênesis capítulo 49. Jacó está velho, prestes a morrer, e chama os 12 filhos para abençoá-los. Quando chega em Judá, no versículo 10, ele diz uma frase que os judeus estudam há milhares de anos. Diz que o cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. Cetro é símbolo de realeza, ou seja, a promessa que já estava numa família agora tem endereço dentro dela. Passa a correr pela tribo de Judá. E olha como o Novo Testamento confirma. Hebreus capítulo 7, versículo 14, diz de forma direta que o nosso Senhor procede de Judá. E o Apocalipse capítulo 5, versículo 5 o chama de leão da tribo de Judá. Repara no movimento. Humanidade, família, tribo. A cada etapa a promessa fica mais específica e mais difícil de falsificar. Se você está gostando desse raciocínio, clique no gostei, porque isso ajuda o canal a alcançar mais gente que precisa entender essas coisas. E escreve nos comentários a palavra Judá para eu saber que você está acompanhando o funil comigo de uma tribo para uma casa. Agora vai em 2 Samuel capítulo 7. Davi já é rei, ele está confortável no palácio e resolve construir uma casa para Deus. E Deus responde invertendo a proposta. Nos versículos 12 e 13, ele diz que levantará depois de Davi a sua descendência e firmará o trono do seu reino para sempre. Guarda essa expressão, para sempre. Porque nenhum rei da linhagem de Davi reinou para sempre. Todos morreram. E depois do exílio na Babilônia, aquela dinastia perdeu o trono. Então ou aquela promessa falhou, ou ela apontava para alguém que ainda viria. Os profetas mantiveram essa esperança viva. Isaías capítulo 11, versículo 1, fala de um renovo que sairia do tronco de Jessé, que era o pai de Davi. E repara na imagem, tronco cortado. Isaías está dizendo que, mesmo com a árvore derrubada, ainda brotaria vida da raiz. Jeremias capítulo 23, versículo 5, promete levantar a Davi um renovo justo que reinará como rei. E aí vem Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. O anjo anuncia a Maria que o filho dela será chamado Filho do Altíssimo e que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e que reinará eternamente. Anota, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. De uma casa para uma cidade. Agora o funil aperta ainda mais e chega no lugar. Miqueias capítulo 5, versículo 2. O profeta escreve algo em torno de 700 anos antes de Cristo e diz que de Belém, Efrata, pequena entre as cidades de Judá, sairia aquele que governaria em Israel e que as suas origens são desde os tempos antigos. Precisa entender por que o profeta faz questão de dizer pequena. Belém não era centro de nada.
Não tinha peso político, não tinha peso religioso. Ficava a alguns quilômetros de Jerusalém e vivia à sombra dela. E o detalhe mais interessante é que essa profecia era conhecida pelos próprios líderes religiosos. Em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 6, quando Herodes pergunta aos escribas onde nasceria o Cristo, eles respondem de bate-pronto, em Belém de Judá, e citam Miqueias. Ou seja, eles sabiam o endereço, só não foram até lá. Isso me faz pensar uma coisa que eu quero deixar com você. Conhecimento bíblico sozinho não leva ninguém a Cristo. Aqueles homens tinham a informação correta e continuaram em Jerusalém, enquanto uns estrangeiros que vieram de longe se ajoelharam diante do menino. E Lucas capítulo 2, versículos 4 a 7, explica como aquilo aconteceu na prática. Um decreto de recenseamento vindo de um imperador romano que não tinha o menor interesse em profecia judaica, obrigou José a subir da Galiléia para Belém, porque era da casa de Davi. Repara na engenharia dessa história. Deus usou a burocracia de um império pagão para colocar uma família no lugar certo, na hora certa. Vamos recapitular o caminho até aqui, porque eu quero que você guarde esse esquema. Primeiro, a descendência da mulher, em Gênesis capítulo 3. Segundo, a descendência de Abraão, em Gênesis capítulo 22. Terceiro, a tribo de Judá, em Gênesis capítulo 49. Quarto, a casa de Davi, em 2 Samuel capítulo 7. Quinto, a cidade de Belém, em Miqueias capítulo 5. E sexto, a pessoa, Jesus, em Mateus capítulo 1. Da humanidade inteira até um nome. 6 etapas, cada uma com endereço na Escritura. E aqui eu preciso te falar de novo do nosso material, porque esse gráfico é o coração dele. No manual O Messias Sofredor e o Messias Glorioso, esse funil está desenhado em uma página inteira, com as 6 etapas e as 6 referências, do jeito que eu acabei de te explicar, para você olhar e ensinar. E logo depois vem as profecias, uma por uma, cada uma na sua página, com a referência do Antigo Testamento, o cumprimento no Novo Testamento e a explicação em linguagem simples. 50 páginas ilustradas com letra grande e alto contraste, feitas para leitura no celular, e sem data para a volta de Cristo em nenhuma linha, porque isso quem proibiu foi o próprio Jesus. O link está no comentário fixado e o acesso é imediato depois da compra. Se você estuda a Bíblia com a sua família, esse material vai te poupar um trabalho enorme de procurar referência. Voltando ao nosso assunto, porque agora a promessa vira pessoa. A promessa se cumpre e ninguém aplaude. Aqui vem uma parte que costuma surpreender quem estuda isso pela primeira vez. Depois de milhares de anos de preparo, de profetas, de reis, de exílio e volta, o cumprimento acontece do jeito mais discreto possível. Não houve anúncio no templo, não houve delegação de sacerdotes. Segundo Lucas capítulo 2, versículos 8 a 12, os primeiros a saber foram pastores que estavam no campo guardando o rebanho de noite. E pastor, naquela sociedade, era gente de baixa reputação, que muitas vezes nem servia como testemunha em julgamento. Deus escolheu a cidade pequena, a família comum e os pastores do campo. E o ministério de Jesus seguiu na mesma linha. Ele começou a ensinar não em Jerusalém, e sim na Galiléia, exatamente como Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2 tinha anunciado quando falou de uma grande luz sobre a terra de Zebulon e Naftali. Mateus capítulo 4, versículos 13 a 16 faz questão de citar isso. Depois vem a rejeição, que também estava escrita. O Salmo 118, versículo 22, fala da pedra que os construtores rejeitaram e que veio a ser a principal pedra da esquina. Isaías 53, versículo 3, fala do servo desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E João capítulo 1, versículo 11, resume em uma frase: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí vem a cruz, o sepultamento e o terceiro dia, que eu já estudei com vocês em outro vídeo aqui do canal.
A promessa que ainda não terminou. Só que a história não para no cumprimento da primeira parte. Aquele mesmo versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, tem duas metades. O calcanhar ferido, que aconteceu na cruz, e a cabeça da serpente esmagada, que a Bíblia trata como acerto final. Paulo escreve em Romanos capítulo 16, versículo 20, que o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Repara que ele fala no futuro, e o Apocalipse capítulo 20, versículo 10, descreve o fim daquele que engana as nações. Ou seja, a promessa do jardim ainda tem uma parte esperando o dia dela. E é por isso que a Bíblia termina como termina. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 5, João vê novos céus e nova terra, vê a cidade santa descendo, e ouve uma voz dizendo que Deus habitará com os homens e enxugará dos olhos deles toda lágrima. Presta atenção na simetria da Escritura, porque ela é linda. A Bíblia começa em um jardim, com a presença de Deus perdida por causa do pecado, e termina em uma cidade, com a presença de Deus restaurada para sempre. No meio, uma promessa que atravessou milhares de anos sem se perder. O que isso significa para você? Eu quero encerrar com a aplicação, porque é para isso que a gente estuda. Se Deus fez uma promessa no dia mais escuro da história humana, e levou milhares de anos, e passou por famílias, tribos, reis, exílios, impérios, e ainda assim cumpriu cada linha dela, o que isso te diz sobre a promessa que ele fez para a sua vida? Eu sei que tem gente me ouvindo agora esperando por uma coisa há muito tempo. Um filho que volte, uma cura, um casamento restaurado, um emprego, e a demora começou a parecer esquecimento. Guarda isto do estudo de hoje. A demora de Deus não é a mesma coisa que o esquecimento de Deus. Abraão esperou, Davi esperou, Israel esperou séculos, e o Messias veio. E se ele cumpriu tudo o que prometeu sobre a primeira vinda, você tem motivo de sobra para descansar na promessa da segunda. Se este estudo te ajudou, clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe com alguém da sua família. Escreve nos comentários a frase da promessa ao trono, para eu saber que você foi comigo até o fim. E se quiser continuar estudando, assista depois o vídeo sobre o conflito no Oriente Médio à luz de Zacarias, porque ele conversa com a segunda parte do assunto de hoje. Fique com Deus e que a paz de Jesus esteja no seu coração